Boa tarde, pessoal. Mais uma live aqui do Galpão ZL no Insta da Fundação Tid Setúbal. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, porque nesse tema, né, nesse momento de quarentena, esse tema tem sido recorrente. Tá acontecendo inclusive várias lives, né, sobre isso. E é um tema que afeta todo mundo, porque o ser humano é um ser, né, de viver em sociedade. Então, como é difícil pra gente ficar isolado, quantas angústias, dores, quantos sentimentos, né, a gente passa nesse momento. Então, eu vou convidar aqui a Mari Luz, ativista de direitos humanos, de equidade racial, enfim, um currículo imenso, para falar aqui com a gente. Mari, deu certo! Ufa! Muita live acontecendo, né? Nossa, até me deu um medinho. Não, mas deu certo. Mari, é um prazer ter você aqui com a gente no Instagram da Fundação de Setúbal, nessas lives que são lives especiais do Galpão ZL Online, né, que é um espaço que a gente tem lá no Jardim La Pena, que infelizmente por conta do isolamento social teve que ter a sua agenda adiada, né? Mas a gente está tentando manter ele vivo aqui no online. Então é um prazer ter você aqui com a gente para falar desse super tema. Mas queria que você começasse falando um pouco de você também, da Claro, sua claro. trajetória. Sim. Bom, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga, né? Eu faço palestras e consultorias nas temáticas de questões raciais e questões de gênero e de saúde mental, né? Que é o nosso tema de hoje. E aí, atualmente, eu estou envolvida num projeto do Instituto Avon, que a gente trabalha com enfrentamento à violência contra a mulher, né? E aí a gente tem essa trajetória juntos aí dentro do Instituto também, né? Como consultora. E acho que é isso, assim, só para dar um resumo, né? E sou psicóloga clínica, né? Eu falei psicóloga, mas enfim, eu sou clínica, né? Então, eu estou na área clínica, que acho que isso é bem importante também. Bom, Mari, mas estando na área clínica, talvez você tenha até alguns relatos aí para contar para gente, né? De como que as questões da saúde mental têm aumentado. Inclusive, a gente tem alguns dados, né? Sim, eu tinha até te passado, né? Eu trouxe eles aqui. Sim. Tem uma colinha, né, gente? Que não dá pra gente decorar dados. A gente tá no meio da pandemia. Decorar dados não é uma das coisas que a gente vai fazer nesse momento, né? Mas acho que a gente pode começar com isso, assim, a importância da gente discutir a saúde mental, né? Inclusive, hoje eu estava conversando com uma colega, não sei se ela tá. Eu tinha visto que ela entrou, mas não sei se ela tá aí, Nath, se você tiver, você dá um oi. Eu estava conversando com uma colega justamente sobre isso, sobre a questão do suicídio, porque teve ontem, né, o ator que suicidou, e aí isso foi muito divulgado, né, tudo mais. E aí a carta que ele deixou, e aí ela estava me fazendo uns questionamentos, é uma colega advogada, ela estava fazendo uns questionamentos sobre isso, assim, o quanto que a gente deve ou não deve falar, né, sobre suicídio num momento de muito pânico, de muita angústia e tudo mais. Né? E acho que a gente pode até começar um pouco por isso, até antes dos dados, Andressa, porque é, a, a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sempre na perspectiva da prevenção. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente encontra um espaço nas nossas vidas e a pandemia, ela traz esse aspecto, porque quem está isolado, né, quem está cumprindo aí o distanciamento, eu gosto de chamar mais de distanciamento físico. Eu não gosto muito desse termo distanciamento social, porque eu não acho que é o que a gente está fazendo, né? Porque socialmente, a gente está muito vinculado às pessoas, a gente está aqui, né? Conversando com quem vai assistir a live agora, depois. Mas eu acho que sim, existe um distanciamento físico, né? Que é uma forma de combate, de conter a pandemia, né? Da Covid-19, mas o social a gente está intensamente, senão a gente nem aguentaria esse distanciamento físico, né? Então eu prefiro pensar numa dinâmica de distanciamento físico mesmo. Então, assim, falar sobre saúde mental nesse momento, em que quem está fazendo o distanciamento, pode estar passando por processos de muita angústia, de estar lidando consigo mesmo de uma forma muito intensa, que antes, com a correria, com o trabalho fora, sem essas tensões até familiares, né, ou de relação,
que às vezes você não está sozinho, ou se você está sozinho, pensando no fato de estar, né, num distanciamento e sozinho, com vários medos, se eu passar mal, estou sozinho, quem vai me socorrer, né, coisas nesse sentido. Então a pandemia ela vai trazendo essas nossas vulnerabilidades. E aí pensar em saúde mental nesse momento é extremamente importante também por isso. Por isso que muita gente que não tinha pensado em fazer terapia antes, fala, ai não, começou tudo isso, tive que procurar um psicólogo, que achei que eu não ia aguentar, né? E essa questão, né, até do suicídio, ela passa um pouco por isso, assim. Existem várias formas da gente falar sobre saúde mental. E aí, a gente não necessariamente precisa falar, acho que é importante sim pensar, né, na questão do suicídio, mas principalmente na perspectiva da saúde mental, né, que consegue olhar para várias questões, não só essa, mas tantos outros fenômenos, de forma muito específica, com muito cuidado e com muito afeto, que acho que isso é sempre importante. E, Mari, achei bem legal você fazer essa abertura, porque eu acho que antes, por mais que a gente passe por momentos difíceis, às vezes a gente encontra um conforto, né? Enfim, num colega de trabalho, às vezes alguém que sentou do seu lado no ônibus, né? Então, assim, acho que a questão do contato, né, com outras pessoas, desse convívio físico, te proporciona no dia a dia alguns acalentos, assim, né? Que nesse momento fica mais difícil, né? Porque às vezes é isso, você até pode estar passando por algum momento, mas falar, eu não vou ligar para tal pessoa para falar sobre isso, né? O que ela vai pensar de mim? Enfim, a gente também, a gente fica muito preocupado com esses julgamentos, né? Assim, que a sociedade pode Sim. ter. Então a gente acaba se privando, às vezes, até de pedir ajuda, né? Sim. Não, e aí com isso a gente pode entrar realmente nos dados, isso que você trouxe, Melissa, porque assim, nesse momento que a gente se sente muito vulnerável, porque na verdade a gente sempre foi, só que nem sempre a gente pensa nisso. A pandemia ela está escancarando várias vulnerabilidades, sejam políticas, econômicas, sociais ou individuais, né? Então ela está escancarando uma realidade que é dura da gente olhar, que é a das incertezas. Todas as lives de saúde mental, eu já fiz algumas, eu falo sobre isso. A gente vive incertezas, né? As pessoas falam, não, mas é que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca soube, né? A gente às vezes quer achar que sabe, mas ninguém sabe se amanhã acorda empregado ou não, independente de pandemia ou não, se acorda saudável ou não, se acorda feliz ou não. Isso são incertezas que a gente sempre teve. Só que aí a pandemia, ela vem escancara isso, porque de fato a gente está passando por uma crise de saúde, né, sem precedentes na história da humanidade. Ah, mas a gente já passou por muitas pandemias. De fato, já passamos. O mundo já passou mesmo. Só que globalizado desse jeito, onde eu clico ali e eu vejo quantas pessoas morreram na China até agora, na Itália até agora, nos Estados Unidos, né? Globalizado, até por conta do que a gente tem hoje, das redes sociais, internet e tudo mais, a gente nunca viveu. Né? E muitos de nós nunca vivemos outra pandemia, porque mesmo a H1N1, as mais recentes que a gente teve, ela não causou isso que essa pandemia está causando. Então muitas pessoas, inclusive, nunca de fato viveram. O mundo já até viveu, mas dessa forma, né, de você parar Hollywood, de você parar todos os esportes nos países, de você fechar todas as fronteiras, de você fechar estados, o Brasil nunca, nem perto disso, assim. Né? Então, isso é sem precedentes. E aí isso tem dois lados, né? Então, assim, pensando um pouco nos dados, então, um dos dados que eu acho que é mais importante, e aí aponta para essas fragilidades que a gente está falando, é o Brasil ser o primeiro em ansiedade, acho que a gente tem que começar por esse, e o segundo em depressão. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela fez esse levantamento, e o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade e o segundo em depressão. Né? E assim, nesse momento de extrema angústia e incertezas que estão ali visíveis para a gente, o quanto que a gente precisa mesmo um dos outros e de nós mesmos para a gente lidar com essa realidade. Né? Senão, né, não há remédio e nem terapia que dê conta, né, de tudo isso. Se nós já estamos nesse patamar, né, de ansiedade e depressão. Então, acho que esse é um primeiro dado, e acho que é importante também a gente dizer para as pessoas, Anderlícia, da importância dos dados, né?
A gente entende que os dados são histórias, né? Eu sou das humanas, né? Então, a gente entende que os dados são histórias, mas os números, eles mostram a importância de a gente discutir algumas questões e também, que é uma coisa que eu vou falar mais para o final, da gente pensar, inclusive, em políticas públicas. Sem dados, a gente não consegue dialogar, né, nem com o setor público, nem com o setor privado. E a gente precisa fazer esse diálogo, porque o que está atingindo a gente, toda essa angústia, ela não vai ser só numa perspectiva individual. Né? Ah, então eu estou aqui no distanciamento físico, vai ficar tudo bem comigo. A gente não tem garantias e certezas. Se as outras pessoas também não tiverem essa possibilidade, né, a gente é muito mais provável que a gente sofra muito mais. Né? Quanto mais vulnerabilidade a gente tem, né, seja social, econômica, enfim, isso vai impactar diretamente na nossa saúde mental. Porque a gente não vai emocionalmente estar bem sabendo que tantas pessoas estão doentes, tantas pessoas estão morrendo, que amanhã pode ser alguém que você ama, né? Enfim. Então, tudo isso realmente fragiliza muito a gente. E aí, trazendo o que você trouxe também sobre a gente pedir ajuda, né? Acho que é um momento muito importante da gente entender, né, que pedir ajuda, saber pedir ajuda, é extremamente fundamental, né? Não só nesse momento, mas em todos os momentos. A gente reconhecer o nosso limite, né? Acho que isso é importante. Nossa, Mari, eu estava te ouvindo e pensando em várias pessoas, né, que vêm trazendo essa questão mesmo que estão mais ansiosas, muitas pessoas colocando, por exemplo, nas redes sociais que eu tenho, que estão com insônia. Tudo isso é reflexo desse momento, né? Tem a ver com a nossa saúde mental, certo? Sim, sim, com certeza, né? Essa questão de insônia, porque assim, o que acontece? Quando a gente emocionalmente não se sente bem, né? A gente tá muito angustiado, muito ansioso, muito triste, com muitas incertezas, tudo, que tem tudo a ver com esse momento, o nosso corpo ele começa a mandar sinais, né? Nós somos um ser integral, né? Então a nossa cabeça manda um sinal para o nosso corpo, ó, você não tá bem, você não tá bem. E o nosso corpo ele começa a trazer algumas coisas. É uma coisa que eu me preocupo muito sendo psicóloga clínica, inclusive uma coisa que eu falo bastante no consultório com os meus pacientes, é se eles dizem que não estão dormindo. Ai, eu viro a obsessiva do sono. Gente, tem que dormir, a gente tem que pensar em alguma coisa. Se tiver algum paciente meu, vai escrever. A gente tem que pensar em alguma coisa, as pessoas têm que dormir. Eu me preocupo muito com o sono. Porque, assim, o sono, principalmente esse sono que a gente tem à noite, que não é igual ao que a gente tem de dia, né? Ah, mas eu troco o dia pela noite. A pessoa fala pra mim, não. Troca o dia pela noite se a gente trocar o nosso relógio biológico. E assim, eu trabalho à noite há, sei lá, 15 anos. Aí, de fato, seu relógio biológico foi trocado. Mas porque começou a pandemia, eu decidi, ou porque foi assim que eu comecei a lidar, a trocar o dia pela noite, isso de fato faz muito mal. Né? Não dormir traz sérios prejuízos para a nossa saúde mental e física. Né? Então, já começa aqui na questão da saúde mental, essa questão da insônia. Se a gente não dorme, a gente não gera hormônios que são imprescindíveis para o bem-estar, que combate depressão, né? Então, tem vários hormônios que são gerados nesse momento do sono. Então, por isso que ele é tão importante. E durante o dia, tem gente que está fazendo home office. Como é que você trabalha sem dormir? Como é que você lida com as tensões familiares, com aquelas tensões da casa, que tem gente com filhos, com marido, com tudo dentro de casa, com várias relações, com mãe, com pai, com namorado, com namorada, enfim. Né? E assim, você vai ter que dar conta ali de dividir aquele espaço, às vezes nem é um espaço muito grande, com todas essas pessoas, e aí com essa questão da insônia, por exemplo, né? E tudo que acarreta isso, do nosso humor, da alimentação, vai afetando, vira uma bola de neve, né? Então, assim, dormir, eu sou mesmo, gente, eu sou a obsessiva do sono. Durmam, é muito importante. Se vocês não estão dormindo, de fato, procurem ajuda, porque a gente vai precisar dormir, porque a gente tem um país para reconstruir em algum momento, né? Enfim, a gente vai ter um país para reconstruir. E aí a gente precisa, de fato, de todo mundo, né? O melhor, né, dentro das nossas possibilidades. E, Mari, sabendo um pouco das suas bandeiras, né, como a questão da equidade racial,
Eu queria que você comentasse um pouco a questão das desigualdades, né, e de como a saúde mental ela afeta, ela é mais potencializada, vamos dizer assim, né, quando a gente junta esses fatores de desigualdade, que sobretudo a população negra sofre bastante no nosso país, né? Sim. Bom, eu vou começar pensando que assim, a Organização Mundial da Saúde, ela traz como uma definição, vou até ler aqui para não fugir dela, que é um conceito que ele vai além de mera ausência de doenças, ele só é possível se a gente tiver uma saúde quando tiver completo bem-estar físico, mental e social. Toda vez que eu falo, que eu começo falando sobre isso, as pessoas dão risada. Ai, mas quem que vive assim, né? Num bem-estar completo físico, mental e social? Não, de fato, a gente não vive. Então, a Organização Mundial da Saúde já coloca um patamar de saúde que a gente já coloca um ponto de interrogação. Quem consegue viver assim? Aí a gente olha. Voltamos, Oi, Mari. voltamos? Voltamos? Tá. Então, a maior parte da população brasileira é negra, né, e formada por mulheres. Aliás, a maior parte da população mundial é formada por mulheres, viu, gente? Que é um dado de realidade bem importante. Né? E da população, né, aqui no Brasil, a maior parte da população é negra e nós somos a maior parte mulheres. Então, e aí a gente pensa em desigualdades, quando a gente pensa eu vou citar um dado simples, assim, depois eu até vou entrar nesses que eu te mandei, mas tem um dado simples da questão da desigualdade racial e de gênero, que é a maior parte dos usuários do SUS são mulheres negras. Né? A maior parte dos usuários do SUS. Quando a gente tem um colapso do sistema de saúde, né, que está colapsando, né, então não vai muito importar se você tem dinheiro, né, rios de dinheiro. É claro que isso faz diferença em escalas, mas o que eu quero dizer é que se o sistema ele vai colapsar, né, não vai ter atendimento, mesmo que eventualmente a pessoa possa pagar. Só que para quem não pode, para quem utiliza, e o percurso para você conseguir chegar e ter essa vaga no SUS, considerando que tem algumas coisas que somente o SUS oferece, né, que convênios e tal, eles fazem convênio com o SUS porque eles não oferecem, a trajetória para as mulheres negras, por exemplo, ela é muito mais distante. Então, assim, por quê? Nós somos as que morremos mais, por exemplo, em momentos de pandemia, de doenças, porque nós somos as que estão em posição de cuidadoras. E aí eu nem digo só enfermeira, porque quando eu digo enfermeira na verdade, ser enfermeira é uma profissão muito feminina, né? Até por conta dessas ideologias que a gente tem, de machismo e tal. Né? Então, o cuidado, a mulher sempre foi muito preservada para esse lugar do cuidado. Né? Sempre foi, a mulher é que sabe cuidar, ela é que cuida. E isso exime, de repente, né, outras pessoas que poderiam exercer isso. Né? Mas quando a gente pensa nessa perspectiva de que, sei lá, tem uma historiadora que ela pesquisou sobre o ebola, a pandemia do ebola na África, e as mulheres morreram muito. Porque elas que entravam mais em contato com a doença, não só pela questão, né, do atendimento, né, de ser enfermeira, mas de cuidar em casa, né, de estar à frente ali das pessoas que cuidam. Então, a gente tem, como esses processos de desigualdade que eu estou te trazendo, a impossibilidade no Brasil, um país extremamente desigual, da gente alcançar uma sensação de bem-estar completo, social, econômico, né? Então, assim, nisso a gente já tem uma precarização de saúde, eu estou dizendo física. Quando a gente entra na questão da saúde mental, então, porque é isso, a saúde mental e esse privilégio, vou chamar assim, entre aspas, de você acessar psicólogos e tudo mais, exige muitas vezes que você pague. Né? Por mais que a gente tenha, assim, opções públicas, elas funcionam com uma certa precariedade, até pelo tanto de pessoas que procuram. Né? Então, para você acessar um consultório particular, isso exige que você, né, tenha classe X, Y ou Z. E nós sabemos que, historicamente, quem ocupa essas posições não são as pessoas negras, não são as mulheres negras. Então, os recortes, eles são importantes não para a gente ficar naquela perspectiva de quem sofre mais. Como se fosse uma disputa de sofrimento, sabe? Ai, não, eu tô falando isso, que eu sofro muito. Nossa, eu sou uma coitadinha, olha como eu sofro nessa vida. Até porque nem é essa perspectiva, porque eu sou psicóloga, eu acessei a universidade, né? Então, eu já tô num outro lugar da cadeia, né? Mas, quando a gente pensa das pessoas que conseguem acessar
os lugares, é importante a gente entender o que a gente está falando no processo de vulnerabilidades, porque só dessa forma a gente consegue combatê-las. Né? Porque, por exemplo, as políticas públicas, quando a gente pensa em violência contra a mulher, né, um outro dado, a violência contra as mulheres brancas diminuiu, enquanto as mulheres negras aumentou. E as pessoas questionam muito quando a gente fala isso, mas por quê? Porque você está fazendo políticas públicas, você está falando tanto sobre isso, mas porque se a gente não tem os números e a gente não faz os recortes, a gente não alcança as políticas para a maior parte das pessoas. A gente não vai alcançar para todo mundo, porque a gente sabe que isso também não é um dado de realidade, mas para a maior parte das pessoas. Né? E aí a gente tem esse último dado, pensando em saúde mental aqui, sobre o suicídio, né? Que é um dado de 2016, mas ele é um dado extremamente importante, que ele mostra o quanto adolescentes, jovens e negros, eles estão se matando mais e muito ligados a terem sofrido racismo, né? E se matam mais do que adolescentes e jovens brancos no mesmo período visto anteriormente. Né? É o que mostra que a questão da saúde mental vem até antes da pandemia, né? Assim, ela é mais acentuada para essas pessoas até antes, né? Então, imagina o quanto que a gente tem que ter um olhar cuidadoso nesse momento que tudo se potencializa. Não, com certeza. E porque é isso, a gente está falando o tempo todo de recortes, né? Eu sempre brinco, não tem como a gente falar de nada, de futebol, a religião, a gente está falando de 3 marcadores, raça, classe e gênero. Absolutamente tudo. Eu dou um exemplo simples, né? Que a pessoa fala, futebol? É sim, futebol. Porque se eu disser para você assim, eu amo esporte, eu assisto, é real isso, eu sou a fanática dos esportes. Quando chegam Olimpíadas, eu não consigo parar de assistir, eu assisto tudo. Durante o ano eu assisto um monte de coisas de esportes. Se a gente falar isso em algum espaço, de repente a gente escuta assim, mas mulher não entende de futebol. Mas mulher não sei o quê. E não, mas se você tem essa opinião, é porque... Então, assim, isso é uma coisa marcada. Então, para eu falar de futebol, o que me dá esse aval de que eu sei falar de futebol é pertencer a um determinado gênero. Né? Porque a gente esquece que homem é gênero, né? Porque a gente, quando fala de gênero, parece que a gente está falando só de mulher, né? Não, a gente está falando de homem também é gênero. Né? Então, tudo isso, e aí, classe. Falando de futebol ainda, se eu disser que eu sou corintiana, vai rolar umas piadas tipo, favelada, né? Se eu disser que eu sou São Paulina, vai rolar 2 tipos de piada. Uma coisa super homofóbica, que eu não vou nem dizer, e algumas coisas tipo, então ela é riquinha, é patricinha, né? Então a gente vê que esses 3 marcadores que a gente chama, ou seja, a forma como a gente está no mundo, né, sendo homem, né, sendo hétero, sendo trans, né, enfim, sendo homem, sendo mulher, sendo rico, sendo pobre, sendo branco, sendo negro, isso, o nome ele é muito propício, porque eles são marcadores. É de fato algo muito característico que marca onde a gente está no mundo e aonde a gente vai conseguir acessar mais facilmente ou mais dificilmente algumas coisas. Então, a importância de fazer os recortes falando de saúde mental passa por isso. Senão a gente não consegue, de fato, políticas públicas que atinjam uma população que está precarizada desde a época da escravização. O Brasil é um país escravocrata e existe uma herança nisso, né? Gente, isso é tema, assim, para muita reflexão, né? E daria para a gente ficar aqui muito mais horas falando sobre. E o quanto é doído, né? Você pensar que existem tantas demarcações, e que isso implica em alcançar em garantia de direitos, por exemplo, né? É muito dolorido. Mas a gente precisa falar disso, né? Sim. A gente precisa falar disso. Porque é isso, assim, eu lembro que eu tenho um exemplo, assim, muito real, uma amiga branca, de classe média alta, assim, ela uma vez me ligou muito angustiada porque ela tinha ido assistir uma peça de teatro que era, eu não vou lembrar, mas vamos pôr aí só pra não... A Bela e a Fera, vamos supor que fosse, vai. E a Bela, não era uma coisa assim, era uma coisa tipo a Bela Adormecida, alguma coisa assim. E a atriz que fazia a peça era negra. Então ela era uma peça que normalmente seria feita por uma atriz branca, que normalmente são interpretadas, né, mesmo desenhos e tal, por mulheres brancas.
mas quem fazia a peça era uma mulher negra. E ela sabia, porque ela era amiga, inclusive, da atriz, só que ela falou que no meio da peça deu um clique nela de tipo assim, quando eu era criança, eu olhava para as princesas, para a Disney, para a TV e vi uma série de pessoas, de mulheres brancas em várias profissões, ou fazendo várias coisas, e eu super me identificava. Tipo, o que as meninas negras faziam? Porque eu não me lembro, ela pensando, de ver nenhuma princesa negra. Né? Hoje, assim, as pessoas estão arriscando fazer algumas coisas. Mas, assim, há 15, 20 anos atrás, né? Então, não tinha isso. E aí ela falou que ela deu um start, assim, que ela sempre foi uma pessoa, né, favorável a cotas, né? Sempre foi uma pessoa que tinha uma consciência racial, que a gente diz. Mas ela falou que deu um start já o que ela nunca tinha pensado. E aí ela gravou vários stories, né, super chorando e tal. E aí ela me ligou no outro dia pra gente falar sobre isso, porque ela estava super angustiada. Ela falou, Mari, eu fiquei pensando, né, como é que você fazia? Como é que as meninas negras faziam? E aí a gente falou, não, a gente não fazia, né? A gente, e é por isso que a mãe alisava o cabelo, a gente alisava o cabelo desde cedo, e uma série de outras questões, porque era muito difícil a gente não encontrar nenhum tipo de representatividade. E as mães, elas precisavam ser mágicas, e a gente entra nesse estereótipo, ai, que mulheres guerreiras, né? Que é uma coisa que não é real, que a gente coloca, idealiza um modelo que, a mulher que é guerreira, né? Não existe isso, gente. As pessoas querem ser felizes, elas não querem ficar lutando a vida inteira. Elas querem ser felizes, né? Então, essa coisa idealizada de quem é guerreira não é uma coisa real. É uma coisa que, muito pelo contrário, fazem as pessoas sofrerem muito e, às vezes, privam as pessoas de acharem que podem pedir ajuda. Porque elas têm que manter esse papel de, né, a lutadora, né, a salvadora. Né? E às vezes se colocam em situações de muita vulnerabilidade por conta disso. Mas aí eu fui falando com a minha amiga, e só para responder, trouxe todo esse exemplo para responder o teu comentário, que foi, nossa, é difícil, né? E sim, é difícil, mas por que a gente precisa falar disso? Porque quando essa pessoa tem um clique, né? Quando uma pessoa que tem um determinado privilégio, que a gente chama, ela tem um clique, a gente precisa falar porque precisa passar dessa comoção. E eu falei isso para minha amiga. Não dá pra gente ficar, vamos chorar nas duas. Porque, nossa, que tristeza que foi a infância de alguém que não teve representatividade. Não, mas e aí? Você é dona de um restaurante. O que você faz na sua realidade para mudar isso? Né? Eu sou uma psicóloga. O que eu faço na minha realidade para mudar isso? Você não se apresentou, Andressa, então eu não sei exatamente o que você faz. Então eu não posso usar o seu exemplo. Mas é isso, que cada um de nós, dentro da nossa realidade, a gente faz de fato para promover ações que reduzam desigualdades. Né? Que inclusive é uma das missões aí, né, da Fundação TID Setúbal, maravilhosa, né? É redução de desigualdades dentro das periferias urbanas, né? Então, assim, o que hoje a gente faz de fato para isso? Então, por mais que seja um tema difícil, a gente precisa falar sobre isso. Né? É até importante eu dizer aqui que a Fundação de Setúbal, a gente está com uma lista também de lugares que oferecem apoios à saúde mental nesse momento, apoios gratuitos. Então, se alguém não estiver tendo acesso a algum lugar, tiver com alguma dificuldade, entre em contato com a gente, porque a gente tem uma lista de lugares que a gente pode estar indicando. Porque é isso, assim, você falou muito da guerreira, por isso que eu lembrei dessa indicação, do quanto a gente não precisa passar por nada sozinha, gente, nada, assim. A gente precisa pedir ajuda mesmo. Não quer pedir ajuda para um conhecido, pede para um desconhecido. Mas precisa pedir ajuda, precisa procurar lugares que possam te ajudar. Aproveitar esse momento que tem muita gente se mobilizando, né, nesses grupos de ajuda, nesses lógicos. Então a gente precisa tirar essa armadura, né? Ninguém aqui vai enfrentar nada sozinho. E aí eu queria só falar de alguns comentários. Primeiro do Daniel, que me deu um toque que estava aparecendo metade, mas aqui eu me vejo inteira aqui, não sei porquê, mas coloquei muito distante. Vão me avisando se tá tudo bem. E o Argenete fez um comentário do SUS, né? Que o SUS, para alta complexidade, não tem nada melhor que o SUS. E realmente é isso. O quanto a gente tem que valorizar o SUS
E o SUS não tem essa coisa de esperar a autorização do convênio, né? Então, assim, né? a gente precisa mesmo valorizar o SUS nesse momento, não só nesse momento, na verdade, sempre, porque o SUS salva muitas vidas, assim. Eu tenho uma Sim. experiência própria, assim, né? Minha mãe tem câncer, ela se trata no SUS. Ela foi operada muito mais rápido e tá aí até hoje do que uma vizinha, que era convênio, que demorou muito para autorizarem ela e tudo era muito demorado. Então, minha mãe, graças a Deus, tá super bem, sendo super cuidada pelo SUS, enquanto a minha vizinha passou por muitas dificuldades, né? Então, quando a gente fala de autocomplexidade, tirar o chapéu mesmo para o SUS. E aí tem uma pergunta que surgiu aqui que eu já perdi o nome, deixa eu achar, que é a questão dos idosos, que é como Ah, poderíamos ajudar os idosos emocionalmente nesse momento. uau, é uma excelente pergunta. Eu vou responder e vou fazer uma indicação, porque né, a gente tem que indicar os coleguinhas que estão com projetos maravilhosos. Então, acho que assim, a gente precisa olhar isso numa perspectiva individual e uma perspectiva coletiva, né? Então, por isso que eu vou dar a resposta e fazer a indicação. Numa perspectiva individual, que muitas vezes é o que a gente pode fazer nesse momento, que é na minha própria família, né? Porque às vezes a gente está pensando na humanidade, mas está ali na nossa própria família, muito próximo. Então, na minha própria família, eu tenho avó, eu tenho mãe, eu tenho uma tia, né? Que ou mora com alguém, mas não mexe muito bem, celular, e aí tá muito triste, tá se sentindo sozinha. Então, acho que ligar, né? Telefone, né, gente? Que tem gente... Eu adoro falar no telefone. Bom, eu adoro falar, né? E falar no telefone mais ainda. Adoro falar no telefone. Então, essa questão de você ligar, de saber como as pessoas estão, perguntar, né, como as pessoas estão, de se ela mora com alguém que consegue auxiliá-la nessa questão das redes e tudo mais, também colocar ela nessas coisas de vídeo, Skype, Zoom, WhatsApp, né, para ver as pessoas, porque isso nos aproxima. A gente sempre julgou, assim, em alguns momentos as redes sociais como um grande motivo das pessoas estarem distantes, né? Ai, agora as pessoas só olham para o WhatsApp e não se olham na mesa, né? Tinha um monte de comentários desse tipo. E aí a gente está vendo que tudo, na verdade, é bom e ruim, né? Que né, o avanço da tecnologia, ele traz esse lado que às vezes a gente se distancia fisicamente das pessoas, mas por outro lado a gente está vendo na pandemia quão importante é nós termos acesso às redes sociais e a gente consegue problematizar também quem não tem, né? Eu estava lendo uma matéria hoje sobre as crianças que não conseguem estudar de forma online porque estão na periferia e não acessam a internet, né? Então, a gente consegue olhar para tudo isso, né, e pensar o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, com relação aos idosos, eu vejo que é muito nesse sentido. A nossa iniciativa individual, de perto das pessoas que a gente consegue acessar, seja uma vizinha, sejam os pais idosos, seja a avó, seja a tia, porque isso é o que a gente pode fazer, né? A gente não pode descumprir a pandemia, a gente não pode ficar visitando as pessoas e colocar as pessoas em risco ou correr risco, mas a gente consegue acessá-las e conversar sobre as angústias. Né? Como que está sendo para a senhora? O que a senhora está fazendo para distrair? E às vezes ela conta, eu vou lá, molho minhas plantinhas, eu converso com as amigas do grupo da hidroginástica, do Sesc, de não sei da onde, e ela conta, e às vezes a gente só precisa ser ouvido, né? A gente, né, nós somos seres humanos, somos seres muito relacionais. Então acho que isso é um ponto importante. E aí eu indico uma coleguinha, o nome dela é Arielle Sagrilo, é uma grande pesquisadora, inclusive, pós-doutora, e ela teve uma iniciativa incrível, né, de doe o seu tempo para idosos, né, durante a pandemia. Ela montou uma plataforma, foi divulgada até no Razões para Acreditar. Eu não vou lembrar o site de cabeça nem nada de cabeça, então eu vou pedir para vocês seguirem ela, que aí tem como vocês ajudarem, e aí é uma ajuda no sentido coletivo. Que acho que nesse momento é muito importante o apoio às boas práticas. Né? A gente falar também sobre coisas boas, né, que estão acontecendo, porque tem, né, gente? Tem coisas boas acontecendo. Né? Então, o nome dela é Arielle Sagrilo, gente, segue ela no Pesquisa PC Underline, tá? Pesquisa PC Underline. Se Lá você ela tá quiser falando anotar sobre... nos comentários, Mari, não sei. Boa! Boa. Na verdade, eu podia... boa. Vou ver se eu consigo marcar, é que eu não sei se dá pra marcar, mas acho que não dá, né?
Que aí era bom se Eu não conseguisse sou ainda a marcar. melhor especialista em Instagram. Comecei a usar agora com a pandemia. E enquanto você anota, eu vou até fazer um comentário que, assim, quando idosos têm redes sociais, ou WhatsApp, pelo menos, acho que é um pouco mais simples, né? Porque, por exemplo, eu vi uma reportagem de uma professora de grupos de idosos que ela faz assim para manter eles ativos. Todo dia ela passa uma atividade para eles compartilharem no grupo. Então ela pede para fazer um vídeo lendo uma poesia e compartilhar no grupo. Ou fazer um vídeo dançando alguma música, imitando algum cantor e compartilhar no grupo. Então ela vai propondo atividades para essa interação entre os idosos no grupo que ela tem. E eu achei muito Uhum. fantástico, né? Porque Sim, quebra a rotina, te traz outros sentidos, né? Porque com certeza. o sentido acho que é muito importante nesse momento, né? Qual o Não, sentido com da sua certeza. vida nesse momento? Porque como se trouxe no começo, as incertezas às vezes causam a falta de sentido, né? Não sei o que vai Sim. acontecer, não sei como vai ser meu dia amanhã, então qual sentido faz estar fazendo isso aqui hoje, se não ser o dia de amanhã? Então, uma coisa que é importante é a gente trazer algum sentido para a nossa vida, seja um dia de cada vez, ou seja né, um objetivo maior, que a gente Sim, todo dia com tenha uma certeza. tarefa. Uma coisa que é importante, duas coisas, assim, dicas mesmo, acho que são importantes para a pandemia, né? Que as pessoas estão se sentindo muito esvaziadas de sentido, porque é isso, você vê uma catástrofe muito grande, global, você não sabe exatamente qual é a perspectiva, né? Porque é isso, você não sabe, assim, as relações e o mundo que a gente conheceu, ele meio que não existe, né? Ele não existe mais, assim. Você não sabe, você não pensa agora assim, daqui um mês eu vou no cinema. Você não sabe, né? É isso, daqui um mês eu vou beber com os meus amigos no bar, né? Isso tá realmente muito... A gente chegou no momento que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, como você falou, essa questão do sentido é muito importante. Porque dar sentido para o que a gente faz é o que basicamente nos mantém vivos, né? Se a gente não dá sentido para o que a gente faz, para nossa vida, a gente está num processo muito mais depressivo até do que às vezes a gente se dá conta. Né? A importância de dar sentido. Então eu acho que tem algumas dicas que eu tô dando, inclusive na semana que vem eu vou fazer uma live, se tudo der certo, vou fazer uma live com uma colega que é personal e tal, educadora física, porque eu acho que uma das coisas que tem ajudado muito as pessoas é exercícios de vários tipos. Né? Seja exercício de força, aeróbico, alguma coisa assim, seja yoga, pilates, né? Por conta da respiração, porque eu sempre digo, gente, a gente precisa respirar. Nesse momento, a gente precisa lembrar de respirar. E às vezes é algo que a gente esquece ou não consegue fazer. Né? E principalmente quando a gente está muito ansioso, muito triste, a gente esquece. E a yoga, ela ensina várias questões ligadas à respiração e de você se dar conta, né? Dar conta do teu corpo, ligado à respiração, que é muito importante. Então, acho que essas são algumas dicas, assim, exercício, acho que é uma coisa importante a gente ficar atento. Como eu já falei do sono, alimentação, tudo isso nos ajuda. E, obviamente, se isso tiver fora de um limite que a gente perceba que não, estou muito triste, não estou conseguindo, obviamente, como você disse no começo, pedir ajuda. Né? Então, acho que isso é uma dica importante. Mas pensar que a pandemia, ela... Existe um movimento que ele é duplo, assim, na pandemia. A pandemia ela vai passar porque tudo passa, né? Assim, tudo passa na vida. Então, em algum momento, a gente não sabe quando, né? Tanto o distanciamento, que é uma medida, né, dentro da pandemia, ele vai passar, quanto a própria pandemia também, né? Como as outras doenças passaram, porque descobriu vacina, não sei o quê. Então, assim, em algum momento isso vai passar. Só que a gente precisa fazer um movimento também de passar por ela. Né? Não adianta eu ficar vivendo em função da pós-pandemia. Porque quando acabar eu vou tomar cerveja no bar. Quando acabar eu vou no cinema. Quando acabar, ou seja, quando acabar eu vou viver. E aí, o que você faz, né, durante esse tempo? A gente realmente precisa encontrar formas de sentido e formas de viver
né, dentro da pandemia. Ele é um movimento que acontece ao mesmo tempo. A pandemia está passando, mas nós também vivendo e passando por ela. E é difícil? É muito. Mas a gente precisa encontrar maneiras. E aí cada pessoa vai encontrar a sua. Eu dei aqui algumas dicas com essa questão em relação ao exercício e a própria psicoterapia também, que ajuda a gente. Mas a gente sabe que nada vai ser 100%, porque é um momento difícil. E também a gente lidar com isso, né, Andressa? É importante a gente também saber que nós somos seres humanos e somos capazes de lidar com os nossos sentimentos e com momentos, né, de extrema precariedade, vulnerabilidade, que é o que a gente está vivendo, né? E lembrar ainda também que às vezes a gente está numa posição até de mais conforto e mais privilégio, de poder cumprir o distanciamento, de não ter que estar fazendo escolhas muito duras, porque tem gente que está fazendo escolhas muito duras, e a gente não pode também cair num discurso hipócrita, né, de, nossa, fique em casa irrestritamente, né? É muito importante ficar em casa, só que é muito importante a gente entender que tem pessoas que estão tendo que escolher entre saúde e comida, e isso é muito injusto, né? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Né? Eu gosto sempre de falar assim, a gente precisa dar um sentido para isso que a gente está vivendo, não pode ser em vão, né? E a gente passou muito tempo historicamente no Brasil com um discurso, inclusive eu já tive esse discurso de, ai, mas político não presta. Ah, político não presta, todo político é bandido, né? Não, a política, a gente não teve uma formação cidadã, né? Infelizmente, isso já foi privado da gente há muito tempo, né? Nesse projeto de destruição do ensino, né? Da educação no Brasil, que é um projeto que, assim, né? Segue a pleno vapor. E porque quando eu penso sobre política, eu penso que isso pode ser um dos sentidos, sabe? Que a gente dá numa forma coletiva para a pandemia, assim. Você, talvez, de hoje em diante, vai pensar muito seriamente em quem você vai votar, para onde o seu voto está dirigido. E a pessoa pode dizer, mas Mari, o que isso tem a ver com saúde mental? A gente não está falando de saúde mental? Então, a gente está. Mas como é que a gente pensa em saúde mental e emocional sem olhar todo o contexto do mundo que a gente vive? Quem que agora está felizão, né, no mundo? Ai, nossa, minha saúde mental, minha saúde emocional tá assim, tô 100%, né? Tem até o meme da produtividade, né? Que fala, isso não é um concurso de produtividade, né? É uma pandemia, não é um concurso de quem vai produzir mais, aprender 1000 coisas, ler 1000 livros, porque às vezes a gente não tá dando conta das coisas mais básicas, né? E faz parte desse processo da gente ir entendendo como é que a gente vai conseguir lidar com tudo isso enquanto não passa dessa forma tão restritiva. Então, eu acho que um dos sentidos é o voto. Né? Eu acho muito importante falar sobre isso com as pessoas e entender que quando a gente fala sobre política, a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre redução de desigualdades, a gente está falando sobre tudo. Porque tudo na nossa vida ela é pautável. Né? Então, talvez daqui para frente, muitas coisas que o Brasil está vivendo, politicamente, economicamente, tem a ver com quem a gente votou. Né? Tem a ver com quem a gente votou em algum momento, tem a ver com o nosso desinteresse pela política. Então, nós também somos corresponsáveis por isso. É importante a gente pensar nisso, e que não tem a ver com partido A, B ou C, mas tem a ver com a nossa relação com a política. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma discussão, Andrelícia, muito mais aprofundada, né? Que não tem a ver com, eu votei em tal, então eu votei em Y e Z, então eu não tenho culpa, essa culpa eu não carrego. A questão é muito maior, é como a gente lida e olha, como a gente ensina a política para os nossos filhos, como a gente vê a política, né? Olha o número de brancos e nulos nas eleições. Passou do número de quem votou. Então, o que isso diz sobre o Brasil? Né? E aí, num momento como esse, que é um momento de... vai chegar um momento de reconstruir esse país. Né? Vai chegar um momento de reconstrução do Brasil. Né? E precisa passar por uma educação política, né? Precisa passar por uma educação política, né? Para que nós sejamos cidadãos melhores e que a gente se responsabilize. Não adianta só eu olhar e falar, é o presidente, é o governador, é o deputado, eles têm um papel, mas nós os elegemos. Então o papel, ele também é nosso. Né? E isso sim é falar de saúde mental de uma forma que não seja desalienada, que seja descolada da realidade. Né? Porque senão a gente fica numa perspectiva de saúde mental que é individualista e que não contempla um todo. E aí eu jamais conseguiria fazer algo descolado da realidade. Não, e é bem interessante o que você está falando, porque foi uma das reflexões que eu tive assistindo algumas pessoas, né, do poder público falando que é tudo novo, né? A gente está testando. Eu fiquei pensando, puxa, mas
não é a primeira crise, né, que existe no mundo. Por que as pessoas já não pensaram em políticas públicas para um momento de uma crise, para um momento... Por que a gente tem que viver tudo assim, trocando pneu com o carro andando? Mas por que isso não foi pensado antes? Por que você não garantiu acesso à internet antes para todo mundo? Né? Porque há quanto tempo a questão do acesso à internet não é questionada Sim. E isso virou Wi-Fi nas praças, né? Assim, o que mais Exato. que a gente consegue fazer para... E da gente aceitar, né? E que é isso, assim, da gente... É isso, assim. Eu pensar que a democratização da internet, né? Inclusive, teve uma política pública que uma amiga minha, socióloga, disse. Ela falou, ai, Mari, dá uma olhada e tal. Que a ideia era dar um voucher de R$ 15 para as pessoas, né, em extrema vulnerabilidade acessarem a internet. Foi extremamente criticado. Os comentários eram bizarros. Tipo, precisamos dar um jeito de... como que era? Conseguir ficar de olho nas pessoas, fiscalizar. Tinha fugido da palavra. Precisamos fiscalizar essa internet para que a gente tenha certeza que isso não vai ser usado para o crime. Sabe, né? Descolado de uma realidade, assim, que é isso, né? Pobre é criminoso. Tipo, oi? Né? Então, assim, acaba de sair uma matéria dizendo sobre as crianças que não têm o que comer, que não tem como estudar, e as pessoas estão na vibe homeschooling. Gente, assim, né? Por isso que eu te falo, não dá pra gente pautar saúde ou nenhum outro assunto descolado de realidades. E nós, infelizmente, por causa desse projeto de matar a educação brasileira, né, que isso foi um grande pensador, né, da educação que disse, inclusive, esse projeto de matar a educação brasileira, ele fez isso com a gente. Parece que nós vivemos descolados da realidade, porque assim, o Brasil não tem adotado efetivamente, economicamente, principalmente, medidas para conter uma recessão ou uma crise. E por isso que as pessoas têm que escolher isso, né? Ou ficar doente, né? Ou, né, é isso, ficar doente, contaminar um monte de gente ou comer. Né? E é justo exigir isso das pessoas? Né? E quem que teria que pensar nisso? Né? E aí, sim, a gente está falando da classe política, mas é isso. Eu coloquei aquela pessoa lá sem pensar que o Brasil é um país desigual, que as pessoas não têm luz. Não é que elas não têm só internet. Elas não têm luz. Mas, assim, eu até vou problematizar uma outra coisa que, assim, além de a gente estar colocando essas pessoas lá, que tipo de pessoas que estão lá? Porque é isso, assim, as pessoas que estão indo lá já tiveram essa dificuldade de acesso à internet? Já tiveram que escolher entre comer ou Exato. se cuidar? Né? Então, assim, que eu sempre falo assim, quantos processos decisórios, né, quem está em cargo decisório, precisa ser um espaço mais plural. Né? Que tenha também gente das periferias, que tenha essa vivência, que pode olhar isso com mais cuidado. Porque por que tudo isso está acontecendo? Porque o tempo inteiro, quem esteve em cargos decisórios são pessoas que vieram da elite. Então, assim, a realidade delas, as preocupações são outras. E, às vezes, não é má vontade, é falta de conhecimento mesmo. Sim. Que é isso, assim, o acesso à internet parece uma coisa tão básica, né? Tô dando um exemplo do acesso à internet, mas, assim, como um exemplo só por conta das crianças. Mas tantas outras coisas que são tão básicas, assim, pra gente, né? Enfim, que vive a realidade, mas que não é básico para quem não tem esse contato, né? Exatamente, por isso a diversidade, o que você disse, né? A gente entender a importância do nosso voto e de quem a gente vota e da representatividade, né? Porque às vezes você vota por uma pessoa que talvez ela não vá fazer um projeto específico que alcance a tua classe social, a tua raça, o teu gênero, né? Mas a gente tem que pensar no Brasil como um todo. A importância da gente ter um senso de coletividade, que os momentos de crise também ajudam, né? Por que alguns países conseguiram conter a pandemia? Por que alguns países tomaram medidas mais rápidas e protocolos? Por que estavam melhores preparados, embora a crise seja geral? Por que alguns países vão se recuperar mais rapidamente do que outros? Primeiro, porque tem um processo histórico que a gente não pode deixar de olhar. Segundo, porque sim, existe um processo de experiência. Eu passei por guerra, eu passei por determinadas coisas, então eu já entendi que eu preciso agir de X, Y ou Z modos
senão não vai acontecer. E o Brasil é o país que está lidando pior, assim, na América Latina, né? Não pegar, nem precisamos muito longe, né? Vamos olhar aqui, América do Sul. Vamos olhar aqui, América do Sul, assim, né? O Brasil, com os números que tem, é o país que está lidando pior, né? E que economicamente não é um país, às vezes, que está no mesmo patamar do que outros países da América do Sul, né? Como a Argentina, por exemplo, que está quebrada, né? Não que o Brasil não esteja, mas economicamente o Brasil está à frente, né? Então, assim, e aí quando você olha para isso, você fala, por que existem essas escolhas, né? Algumas escolhas que os políticos conseguem fazer e outras que eles não conseguem fazer. Então, esse tipo de questionamento, ele precisa levar a gente a dar um voto consciente, né? Se eu acho que todos os políticos são bandidos, então talvez eu precise ir lá e me candidatar. Né? E isso pode despertar, inclusive, a vocação política que talvez muitas pessoas tenham e não pensem sobre isso. É esse tipo de crise que nos move. Isso pode ajudar muito a gente a dar sentido o que a gente está vivendo. E eu realmente espero que o Brasil ele aprenda, né? Seja pela nossa saúde mental, seja por todas as outras situações de vulnerabilidade que esse país vive, que esse momento ele nos inspire, né? Coletivamente a fazermos ações melhores no futuro, a votarmos mais conscientemente no futuro e a assumirmos a responsabilidade que a gente também tem no que está acontecendo. Já tem até slogan, voto consciente pela saúde mental do país. Não é? Exatamente. A gente não precisaria fazer live de saúde mental, não é mesmo? E isso é uma das formas, inclusive, da gente pensar na saúde mental, né? Que é isso, assim, a gente dá sentido para as coisas. E, Mari, a gente tá bem no encerramento mesmo, tem 5 minutinhos. Tá. Então, eu queria deixar esse espaço para você fazer uma fala final, enfim, como você quiser. Eu acho que é muito importante a gente terminar uma live sobre saúde mental pensando no projeto de felicidade pessoal. Né? O que é esse projeto de felicidade pessoal? Quando a gente passa por momentos de crise, sejam coletivos ou individuais, a gente tende a afundar aí num mar e em buracos que muitas vezes a gente não consegue, é muito difícil a gente sair deles. E como a gente falou ao longo da live, é importante a gente dar sentido, né, para as coisas que a gente está vivendo, porque só dessa forma a gente consegue viver melhor, viver com mais qualidade, né, de vida. E aí eu lembro que durante as eleições de 2018, eu comecei a pensar sobre esse processo, esse projeto de saúde pessoal, né, projeto de felicidade pessoal, desculpa, porque eu li no El País uma publicação da Eliane Brum, que é uma jornalista que eu gosto muito, e foi bem no segundo turno, e aí ela falava que uma amiga dela disse que ela precisava fazer mais cotidianices. E aí ela explicava que cotidianices que a amiga estava falando era voltar a sentir graça em beber café, em dar um abraço em alguém, em olhar o pôr do sol, em molhar uma plantinha. Coisas que a eleição colocou a gente no caos, né? As pessoas adoeceram muito durante esse período eleitoral no Brasil por conta da divisão, dos discursos de ódio, das fake news e tudo mais. Então, a gente precisava fazer um retorno para essas cotidianices. E aí, depois desse dia, eu comecei a pensar muito sobre esse projeto de felicidade pessoal, que acho que cada um de nós precisa ter. A gente precisa, para além de qualquer ativismo, qualquer crença ideológica, qualquer coisa que você acredite coletivamente, pensar individualmente como ser feliz. Às vezes a gente precisa aprender a fazer isso, às vezes a gente precisa só reaprender, né? Porque é importante pra gente, quando a gente vê uma situação que tá muito desoladora, que a gente não sabe aonde vai parar, a gente precisa voltar a pensar nas cotidianices. Isso ajuda a gente, inclusive, a emocionalmente nos organizar. Eu não vou dizer ficar estável, equilibrar, porque acho que hoje, nesse momento que a gente está, ninguém vai ficar muito equilibrado e é importante a gente entender isso, que a gente vai, o nosso humor, ele vai ter suas oscilações, né? Nós vamos viver momentos de oscilações, hora vamos estar felizes, hora estar triste, hora, nossa, vai dar certo, hora, ai meu Deus, vai morrer todo mundo. Isso vai acontecer e faz parte do processo, né? Mas encontrar no meio disso esse projeto de felicidade pessoal. Eu acho que isso serve para a pandemia e serve para todas as outras crises, mesmo individuais, que a gente passa. E claro, se a gente não conseguir montar isso sozinho, sempre pedir ajuda. Mari, você falou isso, eu me identifiquei, porque eu gosto muito de rede, eu não tinha uma rede em casa. Eu falei, para esse momento, para ficar bem, só dentro de casa eu preciso de uma rede. Aí eu providenciei uma rede para mim.
Que legal. Então é isso, assim, às vezes são pequenas coisas, mas isso, o que que te faz Exato. feliz, né? Para ser um apoio mesmo, para fazer esse momento, né? Sim, com certeza. É Mas isso. super agradeço a sua colaboração hoje, suas palavras, todas as reflexões, né, que vão... É isso, vai desde o individual ao coletivo, acho que isso é muito bacana que você consegue trazer nessa leitura do indivíduo, mas também essa leitura do coletivo, né, do quanto a gente precisa pensar também como país, e não só se eu tô bem, se eu não tô, se o meu vizinho, é muito mais do que isso, né, a nossa vida. Sim, Então, com quero te agradecer certeza. demais por todas as reflexões, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Eu que E quero dizer que a gente se agradecer o espera para convite. outras conversas. Com certeza, eu que quero agradecer o convite, para mim é um prazer, eu admiro muito o trabalho da Fundação, acho incrível, né, a atuação, né, da Fundação, o projeto mesmo, o propósito de vocês, né, de redução de desigualdade. Eu sou uma ativista em direitos humanos e um dos meus sonhos é esse, a gente ter um Brasil menos desigual. Então, acho que a gente está juntos no propósito. Eu quero agradecer. Para mim foi um grande prazer e pode convidar, porque a gente está em casa mesmo, né? Então, vamos, vamos aproveitar e fazer bastante live, né? Obrigada, Mari. Grande beijo para você, toda a sua família. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.